Uma das doenças mais prejudiciais para o rebanho bovino é a brucelose, causada por uma bactéria. Pode contaminar os animais e também o ser humano. Veja todos os detalhes na sala de aula. Olá, meu nome é Tairone Freitas Prado, sou médico veterinário e hoje estarei com vocês tratando do assunto brucelose. A brucelose é uma doença infecto-contagiosa e quando eu falo infecto-contagiosa, o que quer dizer? Quando eu falo que é uma doença infecto ou infecciosa, tem algum agente envolvido, ou uma bactéria, ou um vírus, ou um fungo, ou um protozoário. E quando eu falo contagiosa, eu estou piorando essa situação, ou seja, é uma doença que é transmissível. E para completar a definição da doença, ela é uma zoonose. Sendo uma zoonose, um dos animais ou dos seres que recebem essa doença é o ser humano. Então, é uma doença infecto-contagiosa, tem um agente causador, é transmissível, inclusive, ao ser humano por ser zoonose. É causada pela bactéria Brucella abortus, no caso dos bovinos. Existem outras espécies de brucelose, mas no caso do bovino é a Brucella abortus. Relacionada a perdas reprodutivas, e nacionalmente a gente tem um Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose, que é o PNCBT, que é regido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outros nomes que a gente pode encontrar essa doença no dia a dia. No animal, do bovino, doença de Bang, aborto contagioso ou aborto infeccioso. Então, ao comprar a vacina, pode estar escrito ali esse outro nome, uma sinonímia. E no caso do homem, quando transmitida para o homem, dois nomes mais comuns é febre de Malta ou febre ondulante, devido aos quadros oscilantes de temperatura corporal e febre. E um dos sintomas que a gente pode observar na brucelose é o aborto, causando uma perda reprodutiva e uma perda econômica considerável para o produtor. Qual a resistência dessa bactéria no meio ambiente? Sob luz solar direta, de 4 a 5 horas. Num solo seco, 4 dias. Num solo úmido, até 180 dias. Ou seja, 6 meses viável no ambiente. Então a bactéria, estando no rebanho contaminado, tem uma duração no ambiente muito alta. Fezes, 4 meses. Feto abortado na sombra, um animal que foi abortado, um bezerrinho, até 6 meses também. Esse pus, que a gente chama de exudato uterino, que às vezes acontece após um quadro de retenção de placenta, um quadro de infecção, uma vaginite, até 6 meses também, 6 meses e meio. Em água limpa, de 5 a 114 dias. E em água poluída, esgoto, água suja, até 700 dias. Na parte da alimentação, os alimentos que vêm dos animais, eu tenho também uma resistência muito longa dessa bactéria. O leite cru, sem a fervura, tem uma duração média de 17 dias. Então hoje a gente não recomenda que ninguém consuma o leite na fazenda sem antes passar por um processo de aquecimento, de pasteurização, até para evitar não só a brucelose, como outras doenças. O que a gente escuta muito a campo? Ah, mas eu cresci tomando leite direto da vaca. Tudo bem, mas era uma outra época. Os rebanhos eram menores, eram mais longe um do outro, a quantidade de animais, a promiscuidade de venda e compra de animais entre rebanhos era menor, então menos risco de ter a doença. Hoje o risco é um pouco maior. Leite congelado, mais do que 800 dias a duração dessa bactéria, a viabilidade dela. Então a gente comenta que congelar não mata a bactéria, pelo contrário, preserva a bactéria. Queijo até 6 meses, manteiga até 4 meses, iogurte até 96 dias e entra o processo térmico. Temperatura de 60 graus, em torno de 10 minutos eu consigo destruir essa bactéria. Temperatura de 72 graus, em torno de 15 segundos já é suficiente para estar destruindo essa bactéria. Distribuição. É uma doença mundial, ela ocorre mundialmente em quase todos os países, comum em países em desenvolvimento. Países desenvolvidos, alguns já estão conseguindo controlar ou erradicar a doença, que é sim um objetivo do Programa Nacional de Controle e Erradicação no Brasil, e ela é erradicada ou em erradicação em alguns poucos países. Então, nesse mapa ao lado, a gente pode observar
que ali eu tenho Canadá, alguns países europeus, Austrália e Oceania livres de brucelose. Os demais países estão em processo de controle. Qual que é a importância dessa doença para o meio da pecuária? Primeiro é o aborto. Se você perde um bezerro que estava prestes a nascer, é uma perca econômica, é uma perda para o sistema produtivo dentro da fazenda. Vou ter que gastar para repor esse animal que foi perdido. Às vezes era uma fêmea que ia ser recriada, se tornaria uma vaca no futuro e você perdeu esse bezerrinho ainda antes do nascimento. Repetição de cio, a vaca estava na gestação inicial, ela perde esse embrião e com isso ela retorna ao cio, ou atrasa a vida reprodutiva. Os custos com a produção do animal aumentam. Nascimento de bezerro fraco, como a gente pode observar nessa foto, o animal nasceu aquém do esperado e isso pode ser sim um dos sintomas da presença da brucelose na fazenda. Diminuição da produção de leite, o animal que está doente produz menos leite do que o animal que está em condição rígida, está saudável. Redução da vida útil do animal, porque diagnosticado positivamente com a brucelose, eu tenho que descartar esse animal, ele tem que ser retirado do meio produtivo. Custo com a reposição, às vezes eu encontro a brucelose numa novilha, que se tornaria vaca, produziria leite, deixaria vários bezerros na fazenda, e antes dela se pagar, eu tenho que descartar para repor um outro animal. Animal positivo, hoje, pelo código de conduta, eu tenho que descartá-lo, ele vai para o abate sanitário ou para um aterro sanitário. E aí, além disso, as limitações comerciais que nós temos. Então, um rebanho positivo hoje não consegue comercializar nem o leite e nem a carne antes de controlar essa doença. Qual é a cadeia de transmissão? A fonte de infecção, não só da brucelose, mas da maioria das doenças, são os próprios animais doentes. Então, o animal doente, ele entra na propriedade e começa a disseminar essa bactéria no ambiente e para outros animais. Quais são as vias de eliminação e transmissão da doença? Eu comento que tudo que sai de uma vaca pode estar carregando junto a brucelose, de uma vaca, de um touro. Então eu tenho o feto, os anexos fetais, uma placenta, como a gente pode observar nessa foto, um animal com retenção de placenta, a vaca pariu, não eliminou a placenta e essa placenta pode se tornar no ambiente um contaminante. Secreções vaginais, pus, a própria limpeza pós-parto, leite, sêmen, fezes, urina, água, uma água contaminada, uma pastagem contaminada ou qualquer outro material. Então, às vezes, você está movimentando com o animal, inseminou uma vaca, não fez uma desinfecção correta do aplicador, não está usando uma bainha limpa, tudo isso pode acarretar a transmissão da doença. Então, como que acontece a cadeia de transmissão da brucelose? A principal porta de entrada é a boca e nariz, então a via oral e a via nasal. Qualquer outra mucosa, como eu posso dizer, seria a parte úmida do seu corpo, nariz, boca, região genital, região do ânus, tudo isso pode ser uma porta de entrada para a bactéria. E pele lesionada. A brucelose não consegue atravessar uma pele sem nenhuma lesão, mas uma pele lesionada, ela consegue atravessar essa barreira e atingir a corrente sanguínea, se espalhando por todo o corpo. Quais são os animais susceptíveis a ter brucelose? Qualquer mamífero doméstico ou silvestre. É descrito, só a exemplo, brucelose inclusive em focas. Então, mesmo animal marítimo, sendo mamífero, tem a ocorrência dessa doença. E um dos mamíferos que a gente conhece é o próprio ser humano. Então, é uma zoonose, chega ao ser humano. A doença na fêmea e no macho, ela ocorre de forma distinta. Então, na fêmea, como que acontece a doença? A bactéria entra, ela tem uma atração natural pelo útero gestante e pela placenta. A placenta é um anexo embrionário do feto que conecta a mãe ao filho e é onde tem as trocas, tanto de gases respiratórios, de alimentação, via placenta. Infecta essa placenta, ela vai se deteriorar, ela vai ter ali um quadro de gangrena, um quadro de infecção. Isso leva naturalmente ao aborto ou ao nascimento de bezerros fracos ou natimortos. Natimorto é um animal que já nasceu morto. Chegou a nascer, não foi um aborto, nasceu no período normal, só que ele nasceu morto. Então, tudo isso pode ser ocasionado pela brucelose. E posterior ao aborto ou ao nascimento do bezerro, tem a retenção de placenta. O animal não consegue se livrar dos envoltórios embrionários e fetais. Causa endometrite, com a infecção uterina, e isso pode levar, sim, à infertilidade
transitória ou definitiva desse animal. E ninguém quer ter uma vaca na fazenda que não consiga reproduzir, que não se torne produtiva. Então, na fêmea, o que eu posso observar? Nessa primeira imagem, nessa seta amarela, eu tenho aqui um feto abortado. A brucelose ela tem uma tendência de abortar mais no final da gestação, o que aumenta o prejuízo. Se eu tenho um aborto no começo da gestação, eu tenho um período maior para o animal retornar à reprodução e se tornar produtivo novamente. Uma gestação normal dura 9 meses e meio, é comum que o aborto na brucelose ocorra a partir do 6º mês. Então eu perco esse bezerrinho quase que pronto para nascer. Nessa segunda imagem eu tenho uma placenta de uma vaca com vários pontos negros indicando esse apodrecimento, essa infecção da placenta. Nessa primeira imagem também, eu tenho um bezerro que nasceu lesionado, ele nasceu morto e com algumas lesões mostrando infecção bacteriana. Na segunda imagem, um bezerro que nasceu muito fraco, ou seja, faltando gordura, faltando o enchimento muscular normal de um bezerro. Já no macho, a doença é um pouquinho diferente. Ela é uma inflamação aguda do sistema reprodutivo como um todo, principalmente testículo, o epidídimo, que é aquela bolsinha que fica na parte inferior do testículo, vesículas seminais e ampolas seminais, que são glândulas responsáveis pela parte líquida do sêmen do animal. Então tem dois caminhos a ser seguidos. Ou ele gera um orquite, que é a inflamação do testículo, a inflamação do epidídimo, que é a epididimite, vesiculite e uma infertilidade definitiva. E o segundo caso, que eu acho um pouco pior, é o animal assintomático. Ele não tem sintoma nenhum, ele é positivo, continua transmitindo a doença, mas ninguém sabe. Que é um animal que demonstra algum sintoma, eu vejo e descarto. Encaminho ele ao abate ou o descarte definitivo. Já o animal assintomático, ele permanece no rebanho transmitindo a doença sem que ninguém perceba. Então, no macho, um dos sintomas é o testículo de tamanho diferente. Pode ser bilateral, pode ser 2 testículos aumentados, 2 testículos muito pequenos ou um maior do que o outro, o que está evidenciado nessa primeira imagem. Na segunda imagem, eu estou mostrando um testículo com um tamanho normal, mas com um epidídimo inflamado. E na parte direita dessa imagem, eu tenho ali um testículo, um tamanho anormal, infeccionado como um todo. Ele perdeu a conformação natural desse testículo. Qual é a prevenção da brucelose? No Brasil, a gente vacina contra a brucelose a partir de 3 meses. Então, de 3 a 8 meses, eu vacino somente as fêmeas. É proibido e não se deve vacinar os machos, porque a vacina não vai ter eficácia, inclusive deixando esse animal positivo nos testes sorológicos que venham a ser feitos posteriormente. Então, não é vacinado o macho, somente as fêmeas, entre 3 e 8 meses de idade. Cuidados na aplicação, é uma vacina viva, ela exige um treinamento, exige uma supervisão técnica de um veterinário, porque tem o risco de você se machucar e se machucando com essa vacina, injetando na sua própria pele, você pode vir a contrair a doença. Observar as especificações de manuseio, usar EPI, máscara, luva, óculos, e às vezes na campo a gente negligencia esse cuidado, essa proteção como nós mesmos. Eu costumo brincar que muitas das vezes o animal mais caro da fazenda somos nós mesmos, o ser humano. Então a gente tem que se resguardar de qualquer infecção, de qualquer doença que estejamos expostos. Então ela é patogênica para o ser humano. No caso da fêmea, o animal é vacinado e após a vacina ele é marcado na face esquerda com o último dígito do ano. Antigamente eu colocava V de vacinado e o último dígito do ano. A partir desse ano, 2017, a lei mudou e hoje permite marcar somente com o último dígito do ano. Então, ano 2017, esse animal é marcado a ferro quente com o número 7. A vacina ela é feita em dose única, então um único só momento da vida ele é vacinado e ele fica até por 7 anos imune a essa doença. Vacina ela é preventiva. Não tem como eu vacinar um animal que já esteja doente. Não vai ter nenhuma ação curativa. Não vacinar macho, já tinha adiantado para vocês. E no mercado temos 2 tipos de vacina, a B19 e a RB51. No Brasil, é liberado para o consumo natural, o uso natural, a B19. É um tipo de vacina que só pode ser vacinado de 3 a 8 meses de idade.
A RB51 é uma vacina que permite a vacinação das fêmeas em qualquer idade. Ela não deixa um resíduo na sorologia como deixa a vacina B19. Só que no Brasil a RB51 só é autorizada quando o animal não foi vacinado na data correta e é um pouco mais burocrático requisitar o uso dessa vacina. Depende de um atestado veterinário, de uma requisição veterinária e de um acompanhamento pelo serviço oficial de vacinação. Então, nesse caso, mostra ali o uso da luva, o uso preferencialmente de seringa descartável, porque se você usa uma pistola de vacinação, para lavar esse material depois, você pode estar contaminando o ambiente que você está utilizando essa vacina. Controle. Para controlar essa doença, a primeira coisa, não só na brucelose, mas em qualquer outra doença, é a educação sanitária. É você conhecer a doença, conhecer o risco. A gente tem que ter respeito, tem que ter medo pelas doenças, porque ninguém quer ficar doente. E algumas doenças são graves e irreversíveis. Um controle da doença também é a pasteurização, o cozimento de alimentos. No Brasil não é comum a gente comer carne, a carne bovina ou a carne de outras espécies crua. Em alguns países é comum. Então, uma das barreiras sanitárias que a gente enfrenta hoje é vender carne para o Japão, porque lá eles consomem muita carne in natura. Como o Brasil ainda tem brucelose, eles não atingem o nosso mercado, porque não consegue, a gente não está livre da brucelose ainda. No Brasil, o único estado livre de brucelose é o estado de Santa Catarina. A vacinação é um método de controle, é um método de prevenção. Rotina de teste sorológico. Nessa imagem, a gente coleta o sangue do animal, separa o soro e faz um testezinho rápido, que dura 3 a 4 minutos, e ali eu consigo ver qual animal está positivo ou não. É um teste de triagem. Nesse teste, todo animal positivo ele vai ser identificado e alguns animais negativos também. Depois eu faço um teste confirmatório e consigo segregar. Abate sanitário ou destruição animal positivo, deu positivo, esse animal vai para o descarte. Tirando o animal positivo do rebanho, a longo prazo eu acabo controlando a disseminação dessa doença no rebanho. Piquete maternidade, quando eu uso um piquete maternidade, ou seja, é uma área de pastagem onde todas as vacas façam aparição naquele local. Eu estou condicionando a distribuição da doença a um único local dentro do rebanho. E ele fica mais fácil observar um aborto, observar uma placenta que foi retida, até o cuidado pós-parto desse animal. Quarentena. A gente, quando compra animais, não deve misturar dentro do rebanho, deve aguardar um período para esses animais manifestarem alguma doença. Quando eu compro um animal, naturalmente ele estressa e chegando, em média, em 40 dias, a maioria das doenças se manifestam. Mas é um comum normal aqui no Brasil até um termo que a gente usa muito é amadrinhar, juntar esses animais no rebanho. Então, cuidado que acelerar esse processo de junção de rebanhos. A gente pode estar comprando muita doença junto. E rotineiramente, anualmente ou a cada 2 anos, fazer o exame das pessoas envolvidas, até para pegar uma infecção humana em estágios iniciais. Então, gostaria de agradecer a atenção de você, telespectador, e até o nosso próximo encontro.